Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Essa noite é uma noite muito especial, uma noite de adoração ao Senhor. Nós saímos de nossos lares para vir aqui adorar o Senhor, adorar a Ele. Mesmo com essa chuvinha, nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor, amém? Então fecha os teus olhos na presença dEle, aleluias. O Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem seja livre. Você que está cansado, seja livre. Livre. Liberdade está neste lugar. Misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus está aqui nesse lugar. Jesus reina neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Olhe para o céu, seja livre. Olhe para o céu, olhe para Jesus e seja livre. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar. Misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Quem é livre, comece a adorar a Ele. Eu sou livre. Nós somos livres. Eu sou livre. Livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor. Diga assim: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre.
suas mãos pro alto e diga assim: liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus está aqui nesse lugar, Ele reina. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Aleluia. Aplauda esse Deus glorioso. Prostram aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Se prostram aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele. Diga pra Ele assim: tu és digno de tudo, tu és digno, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, e tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti e
é para ti, tua é a glória. De dia e de noite, dia e noite, de nossa adoração. Dia e noite, suba de nossa adoração. Dia e noite, suba de nossa adoração. Dia e noite, suba de nossa adoração. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é. você consegue erguer as mãos para o céu bem alto e exaltar o nome dele e diga assim para ele: Tu és digno de tudo. Ele está aqui neste lugar. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, e tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Diga para ele: te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. diga mais alto, ele quer ouvir a tua voz. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. A ele a honra, a glória e o louvor, aleluia. Êxodo capítulo 33, versículo 19. Êxodo capítulo 33, versículo 19. Vamos ler a partir do versículo 18. Aleluia. Amém? É o segundo livro da Bíblia, irmãos. Gênesis, Êxodo. Diz a palavra do Senhor assim: Moisés disse: Então peço que me mostre a tua presença gloriosa. O Senhor respondeu: Farei passar diante de você toda a minha bondade, e anunciarei diante de você o meu nome Javé, pois terei misericórdia de quem eu quiser. Olha aqui, irmãos, terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão a quem eu quiser, mas você não poderá olhar diretamente para a minha face,
pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: fique nesta rocha, perto de mim. Quando a minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a minha mão e você me verá pelas costas. O meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Fala conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu queria perguntar aqui para os irmãos: quem aqui já orou e disse: Jesus, eu quero te conhecer mais? Alguém já falou assim para Jesus? Jesus, eu quero te conhecer mais. Porque não existe, irmãos, uma pessoa que ama a Jesus que não tem o desejo de conhecê-lo mais. E o que é impressionante, nós temos falado, irmãos, aqui numa série de mensagens, sobre o céu na terra. E todos nós, irmãos, queremos adentrar um pouquinho nessas mansões celestiais, nessas regiões celestiais. E quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós vemos que Moisés, a vida de Moisés, ela é demonstrada em 3 etapas. Primeiro, a vida de palácio, a vida como o neto de Faraó. Segundo, a vida do homem fugitivo que habitava em deserto. E terceiro, a vida de um grande legislador. Então eu vejo assim que Moisés, ele foi forjado em toda a cultura da época. Na maior faculdade do conhecimento da época, Moisés foi forjado ali. Ele foi preparado em toda a ciência e em todo o conhecimento da maior nação do mundo da época. Depois Deus, ele leva um homem que se achava tudo. Deus leva ele para o deserto, e lá no deserto, ele fugindo da ira de Faraó, ele se sente um nada. E quando o homem que era tudo começa a se sentir nada, de repente Deus aparece na sarça ardente e mostra que ele pode ser alguma coisa. Aleluia! Porque é assim que é, irmãos. Nós somos alguma coisa quando nós encontramos a Deus, quando nós reconhecemos quem nós somos em Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Então nós passamos a entender, irmãos, o nosso verdadeiro valor, e nosso verdadeiro tamanho, e a nossa verdadeira capacidade. Porque nós, como homens, nós não somos nada, toda a cultura e a ciência do mundo não nos garante, irmãos, uma estatura maior. Podemos, irmãos, nos encher de si mesmo, mas continuaremos sendo mortais, continuaremos sendo nada. E aí a Bíblia mostra que Moisés, quando ele foi para o deserto fugitivo, lá no deserto ele passou a viver uma vida simplória, longe dos holofotes, longe do glamour do palácio, da colônia, do perfume do castelo. Ele passou a não mais comer das iguarias da mesa do rei, e lá ele se vestia com roupas grosseiras, ele passava a noite ao relento, e ali, irmãos, ele foi forjado o seu caráter pelo próprio Deus. E quando Deus viu, irmãos, quem ele era, que ele estava pronto, então Deus se mostra para Moisés. E nesse encontro que Deus falou com Moisés, Deus viu Moisés completamente desacreditado de si mesmo. Deus fala com Moisés na sarça ardente, e a palavra de Deus diz que Deus disse: Moisés, eu quero que você retorne. Aí de repente ele viu um homem que já não tinha mais coragem, um homem que já não tinha mais ousadia, um homem que já estava cheio do medo, um homem que se achava insignificante, um homem que não tinha capacidade nem de se comunicar por si mesmo. Ele disse assim: olha, eu não sei mais como falar, eu até gago eu sou pesado de boca, eu não sei o que fazer, manda outro no meu lugar. Porque ele se achava inapto para aquilo que Deus lhe chamou para fazer. E é interessante, irmãos, porque quando nós olhamos na nossa capacidade e tudo aquilo que existe diante de nós, e tudo aquilo que precisa ser feito, de fato, irmãos, nós nos tornamos inaptos, de fato nos tornamos inúteis e incapazes a estatura daquilo que Deus espera.
daquilo que Deus tem para nós, porque quando nós projetamos a nossa grandeza, quando nós projetamos a nossa capacidade, o nosso conhecimento diante dos desafios e diante daquilo que Deus espera para nós, a gente, irmãos, a gente amarela, a gente joga a toalha, a gente desiste, porque nós não somos capazes, irmãos, de fazer, irmãos, ou sequer operar nada. Nós não somos capazes de curar ninguém, nós não somos capazes de convencer o homem de nada, irmãos, porque nós não temos esse poder, se do céu não nos for permitido. Eu estava meditando essa semana, queridos, a obra do Espírito Santo na vida do homem, o que Deus faz na vida do homem. Efésios no capítulo 2, no versículo 8 diz que nós somos salvos pela graça, é mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, para que nenhuma carne se glorie, aleluia. Ou seja, Deus dizendo para nós, irmãos, que nós não temos capacidade de nada, tudo é feito por Ele. Aí eu estava meditando sobre o agir do Espírito Santo na nossa vida, irmãos, né? Porque a gente, quando estuda o calvinismo, nós vemos Calvino, ele falando que o homem, ele é atraído por Deus, é o chamado irresistível de Deus, é a escolha irresistível de Deus que faz do homem um homem salvo. Mas aí nós vemos Armínio dizendo que o homem é salvo pela fé, que por mais que seja atraente demais o chamado de Deus, por mais que seja extraordinário demais o chamado de Deus, quando o homem não corresponde com fé, quando o homem ele não aceita, né, por livre arbítrio, por livre e espontânea vontade, a servir a Jesus e fazer e a cumprir o seu propósito, o seu chamado, logo ele é descartado por Deus, porque existe não apenas uma intervenção divina, mas existe também uma disposição do homem. É assim que também ele cria. Então nós vemos que dentro o calvinismo e o arminianismo, ambas as teologias elas são verdadeiramente compreensíveis, porque primeiro nós vemos a predestinação de Deus, que de fato, irmãos, Deus, quando Ele vem a nós, a Bíblia diz que todos nós estávamos em pecados, todos nós odiávamos a Deus, mas Deus decidiu investir em nós. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos, nós estávamos apodrecidos pelo nosso pecado, pela doença da alma, mas mesmo assim Deus decidiu investir em nós. Aí vem o Espírito Santo, nos convence que nós somos pecadores. Primeiramente convence a nós que Deus existe, amém? Isso é uma obra de Deus, é só Deus pode fazer isso. O Espírito Santo primeiro convence a nós que Deus existe, né? Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que vem a Deus tem que crer que Deus é galardoador, que Deus ele abençoa. O Espírito Santo convence isso. Primeiro que Deus existe, e depois que Ele é galardoador de todo aquele que o busca. O Espírito Santo faz isso. Depois do Espírito Santo, Ele convence a nós que nós somos pecadores. Depois o Espírito Santo convence a nós que nós podemos, através do nosso arrependimento e de uma confissão sincera, ter uma chance diante de Deus. Então você vê que tudo é obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que a fé que nós temos, ela não vem de nós, é dom de Deus, disse o apóstolo Paulo em Efésios. Então se ela é dom de Deus, então também é um atributo de Deus, é a graça de Deus na nossa vida, é a obra do Espírito Santo operando em nós. E aí de repente, irmãos, nós somos atraídos para Jesus, Mas aí nós ouvimos, irmãos, na Bíblia, e aquilo que Calvino falava, né? E que a Bíblia também nos relata que existe um plano de Deus, que Deus já nos conhecia antes da fundação dos tempos, que Deus já tinha um plano a nosso respeito. Aí nós vemos também a predestinação de Deus, nós vemos o direcionamento de Deus. Jeremias diz que antes mesmo que o homem existisse ou fosse formado no ventre da sua mãe, a Bíblia diz que Deus já conhecia o homem, antes mesmo de os seus ossos serem formados no ventre da sua mãe.
Deus já sabia quem nós éramos. Então nós vemos ali um direcionamento de Deus. Mas no entanto, queridos, cabe a nós ou não, irmãos, corresponder a esse amor, corresponder a esse chamado. Porque muitas pessoas receberam todo esse investimento de Deus, mas hoje estão vivendo, são mortos vivos, e não têm exercitado a fé o suficiente para seguir a Jesus e a fazer aquilo que Deus espera dele. E aí nós vemos, irmãos, esse homem chamado Moisés, que quando sentiu-se um nada, foi convencido por Deus que poderia ser alguma coisa, mas não segundo a capacidade dele, mas segundo a capacidade de Deus na vida dele. Aleluia. E aí, irmãos, é maravilhoso, porque quando Moisés ele entendeu que Deus ia adiante dele, é interessante, irmãos, porque um homem que achou que poderia libertar Israel com a sua força, de repente sentiu-se inseguro até mesmo de falar. Você sabe que a gagueira é uma doença. Geralmente uma pessoa que é gaga, ela tem um problema na área emocional. Ela é tímida demais, ela é insegura demais, ela tem às vezes um trauma, algo relacionado à sua autoestima, à sua estabilidade emocional. Então, verdade que a única forma de o gago conseguir não gaguejar é cantando, porque daí ele consegue falar, porque daí ele não precisa pensar, porque o pensamento bloqueia, né, a sua capacidade de comunicar. Então, meus irmãos, vê que eu não sei qual foi o que aconteceu na vida de Abraão durante esse período no deserto, porque a Bíblia ela não enfatiza. Mas Moisés, irmãos, ele viveu uma experiência tão dura na vida dele, a ponto de ele se tornar uma pessoa, demasiadamente constrangida, demasiadamente retraída, com relação até mesmo à fala. Mas aí Deus pega esse homem que sentia assim um nada, e Deus ele enche de ousadia, e Deus ele começa a demonstrar o seu amor, o seu cuidado, a sua direção. E aí, irmãos, a Bíblia fala que esse homem passou a se tornar um amigo de Deus. Olha o que diz aqui, irmãos, olha só, no versículo 15, no versículo 10, aliás, diz assim, 33:10 de Êxodo 33, versículo 10. Quando o povo viu a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia à frente da própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Que coisa maravilhosa. Um homem que de repente não era ninguém, se tornou amigo de Deus. Porque Deus, irmãos, ele busca pessoas, que, como disse o apóstolo Paulo, que se esvaziaram de si mesmas, pessoas que não vivem mais, porque quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a Bíblia diz que nós somos mortos, nós morremos com Ele, para ressuscitar juntamente com Ele. Aleluia. Foi Charles Finney, ele estava fazendo uma viagem de trem, e aí chamaram ele lá atrás para uma roda de jogatina. E aí diz assim: Charles, vem jogar com a gente, Tinha alguns irmãos lá na roda de jogatina lá. Ele diz assim: não, eu não vou não, porque os mortos não praticam mais isso, porque os mortos não jogam mais, Ele dizendo que eu não vivo mais esse tipo de vida, porque eu morri para esse mundo. Eu não vivo mais esse tipo de desejo, eu não vivo mais esse tipo de sentimento. Eu não sou mais seduzido por essas coisas, porque eu morri para este mundo. E irmãos, e todo aquele que morreu com Cristo, ele também ressuscitou com Cristo. Eu falava aqui a semana passada que quando nós ressuscitamos com Cristo, a Bíblia não está falando de uma forma figurada simplesmente, mas a Bíblia está dizendo que mesmo nós, morando nesse corpo mortal, nós temos, irmãos, uma morte vital, ou nós temos, irmãos, em nosso corpo, uma vida que não morre mais, ou nós não passaremos mais pela segunda morte. Mesmo nós morando nesse corpo mortal,
A Bíblia diz que nós já ressuscitamos com Cristo, ou seja, a segunda morte não tem mais poder sobre a nossa vida. E isso é maravilhoso, porque nós ressuscitamos com Ele. Agora, queridos, Deus, Ele leva Moisés, né? Moisés, ele sobe ao monte, e é impressionante, irmãos, porque o monte, ele está coberto de nuvem. Eu acho maravilhoso quando a gente sobe aqui na Serra do Rio do Rastro, né? Eu acredito que você já teve essa experiência de chegar ali e determinada parte da manhã parece que você está no céu, né? Quem já teve essa experiência, já foi lá em cima? Já foi? E você chega lá e as nuvens estão passando por debaixo dos teus pés, assim, parece que você está no céu. Irmãos, imagina Moisés, ele chegou lá no monte, e a nuvem baixou ali, e Deus estava ali. E nós vemos, irmãos, várias partes na Bíblia, a glória de Deus descendo. E quando a Bíblia fala sobre o Shekinah de Deus, ela fala justamente disso, a presença de Deus, de uma forma que os homens conseguem enxergar. Irmãos, hoje não é porque você não vê que a presença de Deus não está aqui nesse lugar. Não é porque você não consegue enxergar que a glória de Deus não está nessa casa. Você entende, irmãos? Os teus olhos estão fechados, mas os olhos daquele povo foi aberto para que eles contemplassem Deus ali no meio deles. E aí Deus disse para o povo: ó, fica cada um na sua tenda. E as pessoas estavam na porta da tenda, mas elas não foram até o monte, porque como é que era a glória de Deus, irmão? Como é que Deus se manifestava antigamente? A presença de Deus descia sobre um homem, enchia ele, o Espírito Santo descia. Aquele homem, ele era inspirado, ele era cheio da glória de Deus naquele momento. Depois o Espírito se retirava. O homem, eles experimentavam apenas um gole da presença de Deus. Você entende? Você entende, irmãos, o que significa para nós? Hoje nós que podemos beber, irmãos, da fonte, como nós cantamos, nós podemos sim nos saciar da presença de Deus, nós podemos nos embriagar da presença de Deus, como aconteceu em Atos dos Apóstolos. Mas lá eles tomavam um gole da presença de Deus, um gole da graça, um gole da glória de Deus. De repente o Espírito se retirava. Mas Deus, ele conduziu o seu povo assim. Eles não eram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo não habitava neles. Eles apenas tinham um entendimento que Deus existia, porque os seus olhos contemplavam, mas eles não sentiam. Eles só sentiam medo. Nós não, irmãos, nós sentimos a presença, nós sentimos o conforto, nós sentimos o queimor de Deus ardendo no nosso coração, nós sentimos a emoção do Espírito Santo, nós sentimos o impulsado de Deus na nossa vida, a ousadia do Espírito Santo. Irmãos, nós temos experiências que esses homens não tiveram, porque nós vivemos num outro tempo. Aí Deus, ele chama Moisés, diz: Moisés, só tu pode subir aqui. E Moisés subiu no monte, e Moisés sentia-se íntimo de Deus, né? Alguém que não era nada, de repente se torna amigo íntimo de Deus. E aí, como alguém que é íntimo, irmãos, quer mais. É isso, irmãos, que eu prego, e eu não me canso de pregar, queridos. E eu tenho falado isso, não sei quantos meses eu tenho falado sobre isso. Alguém que ama, irmãos, quer mais. Alguém que é íntimo quer mais, aleluia, quer mais, irmãos. Nós não podemos nos contentar, queridos. Eu quero mais. E aí Moisés disse para Deus: Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero ver a tua face. E Deus falou: Moisés, todo aquele que vê a minha face morre. Ou seja, irmãos, enquanto nós estamos nessa forma, enquanto nós somos carnais, queridos, se a gente, irmãos, presenciar a glória de Deus, a Bíblia diz que muitos homens, como João, como Daniel, homens que viram a glória de Deus, que tiveram a visão de um anjo, a Bíblia diz que eles caíram como mortos.
assim aconteceu com João, assim aconteceu com Daniel, a ponto de um anjo ter que pegar e levantar ele e fortalecê-lo, porque ele já não tinha mais força nem para aguentar sobre as suas próprias pernas, por causa do tamanho da glória de Deus. Porque, irmãos, um anjo, irmãos, é apenas um representante de Deus, aleluia. Mas Moisés, ele viu a Deus, e ele não se contentou, ele queria ver mais de Deus. Eu quero te conhecer mais, Senhor. Irmãos, e não existe um conhecimento maior do que a gente poder contemplar o rosto. Existem muitas culturas, principalmente, irmãos, entre as culturas asiáticas, as culturas também islâmicas, que as mulheres, elas não podem mostrar o rosto para o marido até o período do casamento. Se você ler, irmãos, a história de Isaac, você vê que quando a Rebeca, ela viu Isaac vindo ao encontro da caravana que trazia a ela para as bodas, a Bíblia diz que ela cobriu o rosto, ela colocou o véu sobre o seu rosto, porque o rosto era algo que poderia ser mostrado só para alguém que era íntimo, alguém que era especial. E assim acontece, irmãos. Muitas mulheres entre a cultura muçulmana, elas andam de burcas, porque o rosto é algo tão privado, é algo tão desejado pelo marido, que ele proíbe de que outros homens possam ver o rosto. No caso desses doidos, não só o rosto, a mão, a perna, a canela, né? Tem alguns que a mulher não pode nem mostrar a mão, que ela pode ser apedrejada, mas o rosto, muitas mulheres enxergam por trás de uma telinha, porque para que o rosto não seja mostrado para ninguém. Porque, irmão, se tem uma coisa que é exclusivo nosso e que ninguém tem igual, é o nosso rosto, aleluia. Mas a Bíblia diz, irmãos, que toda pessoa que é íntima, ela quer ver, irmãos, aquilo que é exclusivo, ela quer ter acesso à exclusividade, né? E Moisés queria mais do que ouvir a voz de Deus. Moisés queria ver Deus. Moisés queria ver Deus. Deus, deixa eu ver a tua face. Não, Moisés, te coloca lá na fenda daquela rocha, eu vou colocar a mão na frente de ti. Quando eu passar naquela fresta da rocha, você só vai me ver por trás. Eu não sei o que é que Moisés viu, provavelmente só viu um facho de luz, porque Deus é glorioso, aleluia. Eu não sei, irmãos, porque a Bíblia não fala o que Moisés viu, mas, irmãos, a Bíblia fala que Moisés ficou com seu rosto, né, brilhando por 40 dias, por causa da visão que ele teve, por causa da experiência que ele teve. Irmãos, Moisés, ele ficou com o rosto que foi uma lâmpada por 40 dias. As pessoas não conseguiam se aproximar dele, irmãos, porque ele brilhava. Assim, meu irmão, é todo aquele que se aproxima de Jesus, todo aquele, irmãos, que tem intimidade com Jesus, esse brilha, aleluia, esse brilha. A Bíblia diz que não tem como esconder a luz debaixo da cama, da mesa, não tem como esconder, porque aquele que é de Jesus brilha, aleluia. Nós brilhamos, a presença de Deus, irmãos, é viva em nós, porque todo aquele que tem uma intimidade com Jesus, todo aquele que se aproxima de Jesus, irmãos, ele se torna diferente, ele brilha, ele começa assim como a lua. Você sabe, a lua não tem uma luz própria. A lua, irmãos, é apenas um corpo inanimado. A lua, irmãos, ela não tem uma luz. A luz da lua é o reflexo do sol sobre ela. Então, meu querido, para que a gente possa brilhar, a luz de Cristo tem que vir sobre a nossa vida, para que nós possamos, irmãos, brilhar. Jesus, ele tem que aparecer em nós. E quando o apóstolo Paulo diz
eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Quando nós nos esvaziamos de nós e Cristo, Ele enche a nossa vida, aí não é mais nós que aparecemos, mas é Ele que começa a aparecer através de nós, aleluia. Deus começa a se mostrar através da nossa vida. Eu acho maravilhoso, irmãos, aqui a palavra de Deus aqui em Marcos, no capítulo 9, diz a palavra de Deus que Jesus ele convida Pedro, Tiago e João. Por que Pedro, Tiago e João? Porque eram os mais íntimos. Quando Jesus ele foi orar por uma menina que tinha morrido, ele chama consigo Pedro, Tiago e João. Por que Pedro, Tiago e João? Porque sei lá, irmãos, eram os de maior confiança dele. Você vê que até mesmo entre os 12 tinha pessoas que eram mais chegadas. E aí esses 3 homens, vamos orar comigo? Vamos. E a palavra de Deus diz que esses homens foram lá. E como era de costume, né, de vez em quando nessas vigílias eles davam uma pestanejada, porque Jesus orava e orava muito. Jesus passava a noite em oração. E aí de repente Jesus ele estava lá orando, e daqui a pouco eles começaram a cochilar. E quando eles deram uma acordada, e aí um já grita com o outro, já cutuca no outro, eles veem Jesus em glória, transfigurado em glória. E quem estava ali, irmãos, ao lado de Jesus? Estava Elias, e quem era o outro? Moisés. Aleluia. Você entende, irmãos? Quando nós desejamos muito uma coisa, Moisés ele não queria, irmão, ser apenas um simples homem. Ele queria ser amigo de Deus. Aleluia. Moisés queria ver Deus face a face. E de repente, irmãos, quem é que vem consolar o Deus encarnado? O amigo. Queridos, quando nós nos aproximamos de Deus, nós adquirimos um valor diante de Deus que ninguém pode roubar, que ninguém pode tirar. Aquilo que você está construindo aqui nessa vida, irmãos, é para a eternidade, aleluia. Eu não quero que você entenda, irmãos, essas experiências como um ato religioso, porque quando você é um religioso, você vira um fariseu, você vira um hipócrita que fica fazendo só para que os outros vejam. Querido, é hora de você se despojar de si mesmo e de você buscar intimidade com Jesus, buscar intimidade com Deus de uma forma autônoma, de uma forma viva, de uma forma despretensiosa. Você se agarrar em Jesus de uma forma tão desejosa de conhecer mais de Deus, querido, a ponto de Deus ele chamar você para o seu ciclo de amizade mais próxima. A Bíblia fala que Enoque era tão amigo de Deus. Enoque caminhou com Deus. Ele caminhou com Deus. E a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Agora é interessante, por que Elias estava lá no monte aquele dia? Porque Elias estava lá no monte, irmãos. Elias e Moisés, porque Elias foi outro, irmãos. Elias foi outro que não experimentou a morte. Alguém que se tornou amigo de Deus. Deus não deixou nem Elias morrer, irmãos. A Bíblia diz que Elias ele foi levado para o céu num redemoinho de fogo. Aleluia. Você entende, irmãos? Ele foi arrancado da terra. Ele foi levado ao céu, irmãos. Ele foi levado ao céu. Ele não experimentou a morte, porque Deus o tomou para si. Nós temos que ser amigo de Deus, irmãos. Nós temos que buscar a intimidade de Deus de uma forma tão tremenda, a ponto de o Senhor se revelar para nós. Talvez, irmãos, enquanto você estiver aqui nessa terra, você não tenha essa experiência que Moisés teve. Talvez você não tenha a experiência que Pedro, Tiago e João tiveram. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que você pode ter uma experiência tão profunda, tão tremenda, que por onde você passar, você vai marcar, irmãos, a vida de pessoas. As vidas que vocês tocarem, elas serão transformadas por causa daquilo que você é em Cristo Jesus. Queridos, Deus ele chama uma geração de testemunho, uma geração viva, uma geração apaixonada, para servir a Ele nesses tempos
do final, nesses finais de tempos, nos tempos mais difíceis da história da humanidade, que serão os tempos que estão se aproximando. A minha pergunta para ti é: você quer ser um amigo de Deus? Vou perguntar de novo: você quer ser um amigo de Deus?